que é família disfuncional? Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, para saber o que é uma família disfuncional, eu preciso entender o que é ser disfuncional. Disfuncional é aquilo que não funciona de uma maneira adequada, é aquilo que não funciona na maneira normal, natural, do dia a dia. O que é que funciona numa maneira natural do dia a dia? Uma família onde tem conversa, onde tem compreensão, onde tem sinceridade e onde tem liberdade. Se o filho não tem liberdade de conversar com esses pais, a família ela torna-se disfuncional. Se esse pai não dá abertura, se essa mãe não dá abertura para essa criança conversar sobre o que está acontecendo, para essa criança explicar o que ela está sentindo, expor os seus sentimentos, aí nós temos uma família disfuncional. Onde não tem essa conversa, onde não tem esse diálogo, onde não tem essa condição de expor os meus sentimentos. Aí nós temos uma família disfuncional. Certo. Em relação aos pais que estão nos ouvindo agora, a informação a respeito dessa disfuncionalidade, ligando a possibilidade do filho vir fazer uso de droga, que tipo de informação que a gente deve ter para, nesse primeiro momento, proteger esses meninos? A primeira informação que você deve ter para prevenção do uso das drogas dentro do seu lar é sobre si mesmo. Porque se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas dores e se eu não sei lidar com elas, eu vou passar elas para os meus filhos. É aquilo que eu estava conversando há uns minutos atrás, sobre o TDAH. O TDAH ele é muito propício ao uso de drogas. Por quê? Porque o TDAH ele é a mente acelerada. Existem níveis, né, do TDAH. Tem aquele que é desligado para o mundo e a mente é acelerada o tempo todo, mas é só na mente. Tem aquele TDAH que ele é ligadão no mundo e a mente é acelerada o tempo todo e ele é hiperativíssimo, ele não para quieto. Então ele é o tempo todo acelerado. Quando ele usa a droga, ele é como se ele pegasse um copo de água e aí nas atividades diárias dele, aquele copo de água ele vai diminuindo, vai tirando a dopamina ao longo do dia, tira um pouquinho, tira um pouquinho, tira um pouquinho. E as únicas formas de produzir dopamina é com atividade física, alimentação saudável e sexo. Se eu não tenho esse contexto saudável, o que vai acontecer? Eu vou só tirar a dopamina, tirar. Chegou na adolescência, eu vou usar a droga, o TDAH, ele vai usar a droga, é como se desse um motor de arranque. Ele tira essa dopamina do cérebro e joga no corpo. Na hora que ele joga ela no corpo, a pessoa dá aquele arranque e a mente do TDAH, ela é o contrário. Numa pessoa de funcionalidade normal, ela vai dar aquele arranque, vai ficar alerta, vamos embora para a vida. No meu passado teve o uso de drogas, então eu usava droga para ficar alerta. Porque eu era melancólica, então eu tinha que ficar alerta. Eu tinha que ficar acordada para a vida. Mas o TDAH, quando ele vai usar a droga vai fazer isso aqui com ele. E ele vai se encontrar no mundo dele. Então é uma das situações dentro do contexto familiar que eu preciso entender a mim mesmo e não desencadear no meu filho um TDAH, um TOD, um transtorno que às vezes é por causa da minha ansiedade, da minha aceleração e eu quero que o outro faça no meu tempo. Bora, vamos, faz, é agora, não é no seu tempo, ei, eu não tenho sua vida, vambora. Não é assim, cada um tem o seu tempo. E aí eu preciso entender a mim mesmo para eu conseguir entender o meu filho, para eu conseguir passar para ele que a vida é de uma maneira diferente, que ela pode ser de uma maneira diferente. Ela não precisa ser assim. Correto. Pelo que eu estou entendendo, a forma com que eu lido, se porventura eu sou uma pessoa que tem TDAH e vou lidar com pessoas que não têm o mesmo ritmo que eu, a tendência é eu exigir que essa pessoa tenha o meu ritmo. Exatamente. Porém, se essa pessoa não tiver o meu ritmo, a droga pode ser o remédio que ele está precisando para ficar acelerado. Exato. Observou, pessoal, como que o meu comportamento pode favorecer a outra pessoa a buscar a droga como uma forma de remédio? Exatamente. Se você não me viu falar ainda sobre este assunto, nos programas anteriores eu falei sobre essas possibilidades, que existe duas situações pelo qual a pessoa faz uso de drogas. O primeiro é o prazer de fazer o uso das drogas e o segundo é a necessidade de fazer. Então, se essa situação que nós estamos falando agora, como exemplo do TDAH, se eu tenho essa característica, mas o meu filho não tem, talvez esse meu comportamento vai favorecer que esse menino faça uso de drogas.
Então eu estou achando que o meu filho ou o meu sobrinho passou a fazer uso de droga porque o outro disse, ou o outro incentivou ele a fazer uso de droga. Na verdade, não. Na verdade, o meu comportamento de querer achar que ele tem que fazer exatamente do meu jeito, do meu ritmo, provocou nele ansiedade, provocou nele irritação, provocou nele uma série de outros sentimentos que não é característica dele. E quem que é que vai ajudar ele a lidar com essa situação? A droga. Exato. Percebeu que uma família disfuncional, ela pode sim favorecer que uma outra pessoa do seu núcleo familiar tenha a droga como solução e não apenas como prazer? Então, por isso que nós estamos aqui, falando sobre este assunto. Como que você que está aí do outro lado possa perceber o seu núcleo familiar, se tem essa característica ou não. Se você se encontrou nessa situação ou conhece alguém nessa situação, participe conosco. Coloque aí uma informação, nós vamos te ajudar aqui, se possível agora, ou se não, logo em seguida, nós nas redes sociais vamos te responder. Nosso programa aqui está propondo não só trazer para você uma informação relevante, mas também o caminho da solução. Com certeza. Fabíola, bom, e como que as pessoas que não estão naquele núcleo familiar, que não sabem dos conflitos que existem naquele núcleo familiar, como que eu consigo ajudar alguém? Que tipo de observação que eu, que não estou no dia a dia ali, mas eu vejo um comportamento diferente, que eu entenda que é diferente, como que eu não estou na dinâmica dessa família, consigo ajudar essa família? Então, a observação ela é algo de extrema importância, principalmente enquanto criança, porque a criança ela vai dar sinais, ou de estar nervoso demais, ou de estar calmo demais, tranquilo demais, quieto demais dentro, às vezes, de um quarto, dentro, às vezes, de um contexto ali de brincadeiras que, não, eu só quero ficar aqui, eu só quero ficar no meu mundinho, no meu quietinho. Essa observação enquanto criança é de extrema importância. Enquanto adolescente, eu preciso observar os sinais que o adolescente dá. Ele não vai simplesmente de um dia para o outro mudar o comportamento. Não, ele vai começar, dentro de uma família disfuncional, que é o nosso tema hoje, ele vai começar a se isolar. Ele vai começar a ficar cada vez mais distante dentro do ambiente familiar. Ele vai começar a ficar cada vez mais distante na rede social familiar. A tendência é ele se afastar ainda mais da rede social familiar. A gente tem aí os grupos de família, né? Então a tendência é se afastar cada dia mais, e aí é observar esses sinais. Quais são as amizades que eu estou me envolvendo? Porque cada um vai dar conta de si mesmo, cada um vai se quiser. Mas o contexto de amizades ele ajuda muito, porque se eu não tenho uma funcionalidade dentro da minha casa, onde eu sou acolhido, se eu não posso contar algo que eu estou sentindo ou que aconteceu dentro da minha casa, eu acho isso num ambiente de amizade. Eu acho isso num contexto de amizades. E por que eu falo isso, Edmar? Porque foi o que eu achei. Em conflitos na minha mente, a minha mãe ela precisava passar muito tempo ausente, ela precisava trabalhar ao longo do dia todo. Então, em conflitos da minha mente, o que eu achei? Amizades que vieram e... aquele passa a mão na cabeça, vem cá, não, eu te escuto, não, eu te entendo. Nossa, acredito que eu tô passando pela mesma coisa. Nossa, acredito que minha mãe também tá assim. Não, meu pai também tá assim. Então, quando acha esse apoio no contexto amizade, eu acabo indo mal aconselhado, né, para o mesmo caminho que os outros estão. Então, é preciso observar. E como que eu ajudo essa família nesse contexto, nessa observação? Olha, mãe, olha, pai, observa mais o telefone do seu filho, observa mais os comportamentos do teu filho, como que o pai ou a mãe ajuda essa criança, esse adolescente no âmbito da droga? Acolhendo. O que eu vejo muito hoje em dia é o contrário, sai da minha casa, vai viver a sua vida, na minha casa você não fica mais, e se vira. Não é assim. Por quê? Aquele que está buscando refúgio na droga, ele está buscando preencher uma falta emocional. E se os pais não entendem isso e não acolhem, ele vai continuar buscando isso a vida toda. Ele não vai preencher. Enquanto tiver um buraco emocional, ele vai preencher com a droga.
Só que é temporariamente. Ele vai usar, daqui a pouco ele vai sentir a mesma coisa de novo e a tendência é querer cada dia mais. Então, para resolver o possível problema da droga, eu preciso primeiro olhar para dentro da família, Sim. para que observe esse comportamento e essa necessidade. Se eu conseguir melhorar essa situação dentro da família, pode ser um remédio para aquele menino ou para aquela pessoa parar de fazer uso das drogas. Sim. Porque uma vez que ele está buscando a solução na droga, mas o núcleo familiar é o causador do sofrimento, do deixar de lado, de não compreender, então ele acaba fazendo com que uma situação interna ajude ele a buscar a droga porque ele não consegue lidar. Fabíola, a gente sabe muito bem que o período de quando a gente sai da fase de infância e passando para a adolescência, é um período conturbado, porque vem uma série de situações que a gente não vivia antes. Quando a gente é criança, a gente tem um comando ali que a receber dos pais. Às vezes, quando a gente é criança, o pai ou a mãe vai dizer, vai até a esquina, você vai até a esquina e volta a recebendo esse comando e entendendo esse comando como regra. Porém, quando você se torna adolescente, o seu mundo começa a se abrir. Exato. De entendimento, de influência e até Exato. A sua própria natureza. Vem aí mudança com hormônio, mudança no corpo. Então vem Exato. Uma série de mudanças que você não está preparado para ele e tem dificuldade de lidar. Bom, a minha pergunta é o seguinte. Como que os pais podem identificar que isso não é um problema natural por causa dessa mudança comportamental de hormônios, da forma de ver o mundo, mas de fato ali tem um problema com as drogas ou que a droga está sendo procurada como solução? Comportamentos como agressividade, porque a droga ela tem a tendência de alertar. Então, principalmente a cocaína, a função dela é alerta, é te deixar alerta. Eu lembro que quando eu fiz o uso de drogas e uma vez questionada, por que você usa droga? E eu disse, porque não fica tonto. Então é para conseguir curtir uma noite toda ali, no contexto de amizades ali, no meio de amigos, o que eu fazia? Eu usava a cocaína porque a função dela é te alertar e aí ela demora mais para deixar a gente ficar sobre o uso da bebida ali, para deixar a gente ficar tonto. Então eu ficava alerta ali com todo mundo. Não estava vendo nada que estava acontecendo, porque a gente fica fora de si, mas eu estava acordada. Mas eu estava ali no meio de todo mundo. Então é um escape. Observar agressividade nos comportamentos e a questão alimentar. Como que está essa questão alimentar? Porque a tendência da cocaína é tirar a fome. E a tendência da maconha é trazer muita fome. Então observar esse ambiente, como que tá? Tá comendo demais? Tá comendo normal? Não tá comendo? Tá agressivo? Tá tranquilo demais? Como que tá? É estar realmente ali de prontidão para ajudar. Por quê? Só eu conheço os meus filhos. Só eu que sei o nível de alimento que eles vão comer ao longo do dia. Só eu que consigo observar se tá comendo um pouco mais. Está comendo além do que tem costume, ou se não está comendo de jeito nenhum. Porque não envolve só essa questão alimentar, não envolve só a questão da droga, ela envolve outros transtornos também que precisam ser observados, como o borderline. O borderline ele é extremamente sensível, ele é extremamente vulnerável à dor. Se você disser para uma moça, você tá feia, pronto, ali acabou o mundo dela, ela não vai comer. Ela vai ficar sem comer dias e dias porque ela entendeu que ela está feia, ela precisa estar bem. Então, existem outros contextos que precisam ser observados. Correto. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa primeiro estabelecer diálogos. Diálogos entre todos. Exatamente. Para que a gente perceba essas dificuldades. Exatamente. Seja do menino porque a questão do borderline, seja por causa do TDAH ou qualquer outra coisa, porque vai ter comportamento diferente. Exatamente. Não vai ser exatamente aquilo que eu quero. Por mais que eu pense que eu tenho maturidade, que eu tenho uma vivência maior, eu não consigo enfiar isso na cabeça da pessoa. Não. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maturidade, isso não acontece igual para todo mundo.
Porém, no contexto de família disfuncional, não existe esse diálogo. Não. Muito pelo contrário, existem brigas. Se existem brigas ali, como que eu consigo trazer esse diálogo? Não está tendo. Muitas famílias hoje não têm diálogo. É o filho dentro do quarto com o seu celular, é a mãe no outro, é o pai no outro, é briga constantemente. E uma família hoje que está nessa disfuncionalidade, cheio de problemas. Como que eu consigo quebrar esse ciclo? Bom, no meu contexto profissional, eu atendo adolescentes e quando eu venho para o consultório atender o adolescente, a primeira coisa que eu digo para os pais: você está disposto a me ajudar? Porque é um trabalho de formiguinha, eu vou fazer o meu, o adolescente vai fazer o dele, mas os pais têm que fazer o dele. Não existe eu tratar o adolescente sem tratar os pais. Não existe eu conseguir mudar a cabeça do adolescente sem mudar o ambiente em que ele está vivendo. Estou trazendo o adolescente porque é a idade de mais conflito emocional, tá, pessoal? A criança, ela cresce ali naquele modelo de família perfeita, entendendo que o pai, a família funcional, o pai, ele sai para trabalhar, traz a provisão para casa, e a mãe, ela traz essa sabedoria, esse cuidado com a casa. Esse é o modelo de família funcional, onde tem ali um beijinho na mãe, um cuidado, um carinho. Esse é o modelo de família funcional. Caso contrário, tá cheio de briga, tá cheio de confusão, tá cheio de conflito dentro dessa casa, essa criança, ela fica doida, fica com a cabeça bagunçada. Na adolescência, ele tá num conflito de identidade e ele não sabe o que fazer. Quando eu observo que o adolescente, ele tá nesse conflito, ele não tem identidade, ele não sabe o que fazer, eu preciso trazer os pais para o consultório. Eu preciso, de tempos em tempos, a cada uma vez no mês, trazer esses pais para o consultório e dizer: olha, eu preciso que você me ajude nisso, nisso, nisso e nisso. Eu preciso manter o sigilo do adolescente, aquilo que ele me confidencializou. Eu não posso falar tudo aquilo que ele trouxe para mim, mas eu preciso que esses pais me ajudem. E se precisar, eu preciso mexer na dor dos pais. Porque enquanto eu não mexo na minha dor, eu não consigo mostrar para o outro que, poxa, aconteceu comigo, mas não precisa acontecer com você. Pode ser diferente com você. Correto. Mexer na dor da criança, do adolescente ou também do jovem é uma situação mais fácil. Porém, mexer na dos pais, que nós já temos uma casca já por causa da vivência e de tudo que nós passamos, já é uma situação mais difícil. Hoje, agora, tem um pai, uma mãe ou um adulto nos ouvindo agora ou posteriormente. Ele está com essa dificuldade, ou tem essa dificuldade natural dele de não falar. Homens, então, piora mais ainda. Aí que a gente não gosta mesmo de falar, porque a gente não quer saber de dor de maneira nenhuma. Se a gente não quer saber de dor física, que imaginar a emocional. E aí, o que a gente faz quando nós temos essa casca e a gente tem um problema? A família está na disfuncionalidade. O conflito continua. Meu filho está cada dia mais distante. A minha família está se deteriorando, mas eu ainda tenho minha casca. O homem tem a casca, a mulher tem a casca, e quem tá tomando prejuízo são os filhos. Sim. Porque a gente consegue se proteger, mas os filhos não conseguem. E aí, o que a gente faz nesse caso? Eu preciso olhar para mim primeiro, enquanto mãe, enquanto pai. Eu preciso olhar para mim primeiro, e se eu não quero deixar mexer na minha dor, se eu não quero deixar mexer aonde desencadeou os traumas do meu filho, eu tenho que entender que eu preciso mudar as minhas atitudes com ele, então, da agora para frente. Fabiola, mas eu vim de uma idade, de uma geração que era assim, sim, não, não. Tá, mas hoje em dia não é assim. Então eu tenho que entender que eu preciso conversar. Que o sim, sim, não, não precisa ser conversado. Mas eu vim de uma rigidez muito grande, que tinha que levantar, que tinha que fazer, que tinha que obedecer. Tá, mas hoje em dia não é assim. Os adolescentes, eles são desafiadores, os adolescentes, eles são sensíveis ao extremo, eles querem essa atenção, eles querem esse cuidado. E é justamente por isso que você tá cheio de ferida aí, pai e mãe. Porque no passado a gente foi criado nessa rigidez e a gente precisava desse carinho, dessa atenção, dessa sinceridade, olho no olho dos pais, e não tinha. Isso foi confundido como respeito, mas isso era medo dos nossos pais. E o que eu preciso entender hoje para ajudar meu adolescente? Eu não quero mexer na minha dor. Eu preciso entender que então eu tenho que guardar ela aqui dentro e fazer diferente com meu filho. Tá me dando trabalho? Tá no mundo da droga?
tá no mundo da confusão mental aí, eu preciso levar ele para psicoterapia, eu preciso levar ele para o tratamento e eu preciso entender que eu vou fazer parte disso. Aí eu não vou mexer na minha dor. Tá, mas eu não vou mexer na minha dor, Fabíola. Tudo bem, você não precisa mexer na sua dor. Mas você precisa guardar ela aí dentro e não deixar ela respingar nos filhos mais. Então eu preciso agora ter um diálogo diferente, uma conversa diferente. Eu preciso acolher. Tem filhos marmanjões aí de 40 anos no mundo da droga que estão gritando por um abraço dos pais. Mas por uma criação muito rígida, lá no passado, esses pais não souberam abraçar. Eu tenho paciente de 54 anos que diz pra mim que abraçar era algo com falta de respeito. Que dizer eu te amo era confundido com falta de respeito. Que o dia que disse eu te amo pro pai, já na fase adulta, o pai xingou ele todo e disse, me respeita! E ele estava gritando, é uma criança gritando por um eu te amo. É uma criança gritando por um abraço. Então eu preciso entender, se eu não quero mexer na minha dor, eu guardo ela aqui, mas o meu filho precisa de um abraço. Mas o meu filho precisa de um eu te amo. Mas o meu filho precisa, eu tô com você, vai ficar tudo bem, o que você precisar, nós vamos ir, nós vamos ajudar. Vai dar certo. Correto. Pegando um gancho no que você acabou de falar agora, dentro do nosso trabalho, pessoal, eu falo sobre uma situação que descreve a trajetória da pessoa no mundo das drogas, que eu chamo de o que eu vivi com elas. É o relato de uma pessoa que conviveu com as drogas de maneira direta ou indireta. E um desses episódios que eu conto na minha palestra, eu tenho um curso também voltado para isso, eu lembro que essa pessoa que me deu o depoimento dela, que está no curso, e eu cito isso em outros lugares, ele disse que ele começou a fazer uso de droga para afetar o pai. Exatamente por aquilo que a Fabíola explicou para a gente agora. O pai dele não tinha essa proximidade com ele. E ele ficava muito chateado, muito magoado. Principalmente na adolescência, ele sentiu muita falta dos pais. Então o que aconteceu? Ele começou a conviver com outras pessoas e tinha o hábito de fazer uso de drogas. Na cabeça dele, aquelas pessoas eram o apoio que ele precisava. E uma vez que ele tinha conflito com o pai dele, que o pai dele era muito ausente, ele fez isso para confrontar o pai dele, para magoar o pai dele. Então isso não é uma situação que foi provocada por aquelas pessoas que ele conviveu. Essa nossa forma de lidar com o nosso posicionamento de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de enxergar a vida como nós enxergamos, de comando e não de respeito, de comando e não de observar, de trazer para perto e simplesmente sair dando comando e querer que essa pessoa responde do jeito que eu quero, isso vai provocar em algumas pessoas sentimentos diferentes. Então eu preciso primeiro observar o meu comportamento para que eu não desencadeie na outra pessoa, principalmente em adolescente, um comportamento diferente daquilo que eu estou exigindo. Com certeza. Então primeiro mudo eu. Se eu quero mudar a outra pessoa, se eu não tiver essa sensibilidade e essa responsabilidade, que tem coisas que eu estou fazendo, está expulsando a pessoa para perto de mim, em algumas ocasiões, principalmente com o adolescente, a droga vai ser o seu refúgio. Exatamente. E uma coisa interessante, Edmar, é que você leva o adolescente para a psicoterapia e ele é induzido a mexer ali em algumas questões ali que doeram, que machucaram enquanto criança, e ele volta para casa como aquela criança assim, com os braços deste tamanho para os pais, tipo, meu Deus, eu preciso desse abraço, eu preciso desse... E aí se ele chega dentro de casa, ele não tem esse abraço, ele volta para o ambiente em que é confortável para ele, que é o uso da droga. Porque ele vai usar a droga vai fazer o quê? Se encontrou no seu mundo. E aí ele volta para onde é mais confortável. Não tem como eu tratar um paciente em uso de drogas se eu não tiver a ajuda de quem está convivendo com ele. Não tem como eu entrar com ele para o consultório, mudar a mentalidade dele, se eu não conseguir mudar um pouquinho do ambiente em que ele está vivendo. Por quê? Eu converso com você aqui agora, mas se eu sair lá fora e eu voltar para o mesmo ambiente, eu vou voltar para a mesma prática. Porque a psicoterapia ela é uma vez por semana, em alguns casos
né, SUS, enfim, é uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada um mês. Então, tem que ser um trabalho todos os dias, tem que ser um trabalho de mudança todos os dias. E o ambiente familiar é de extrema importância para esse trabalho dar certo. É de extrema importância, porque a pessoa, eu vejo muitas pessoas ir para o CAPS e ficar lá 4, 5 dias em internação sobre o uso de medicação. Ok, só que quando ela volta para casa, ela volta para o mesmo ambiente tóxico. Ela volta para a mesma disfuncionalidade e não vai adiantar. Ela vai voltar para o uso da droga. Então, esses ambientes que medicam, eles apenas estão... Paliativo. É um paliativo. Exato. E está apenas tratando o corpo, né? Porque o corpo ali está sofrendo, né? Algumas pessoas, em relação a adolescente ainda, muito se cortam, né? Por causa de algumas situações. Outros entram em conflito psicológico. Infelizmente, pessoal, também acontece suicídios. Então, sim, toda essa situação pode ser tratada nesse primeiro momento com medicamento. Mas se o ambiente que ele voltar continua ainda insalubre, exatamente, ele vai continuar tendo que buscar remédio. E como eu disse para vocês, às vezes a droga é o remédio dele. E aí a gente vai achar que é mau caratismo, a gente vai achar que as pessoas o influenciou, vai achar que hoje a liberdade com as drogas é maior, mas quem está favorecendo isso não são as pessoas do lado de fora, são as pessoas do lado de dentro. Eu costumo também citar nas minhas palestras que a pessoa que entra no universo das drogas como alguém que vai vender, ela atende uma demanda. Ninguém coloca droga na boca da outra pessoa. Existe a vontade, também existe a necessidade. Quando estamos lidando com a vontade, é mais fácil você dizer não. Mas quando nós estamos lidando com a necessidade, não é. Eu e você passamos por situações diárias. Imagine você numa dor de cabeça, tremendo, e muitas pessoas falando no teu ouvido. Você vai surtar. Quando a pessoa está com problema com drogas, entrou no campo do vício e ele precisa, então tem situações que vai produzir irritabilidade. Seja com a falta da droga ou esse aceleramento, que é o caso da cocaína, a pessoa não vai ter a mesma forma de lidar com a situação. Então o que vai acontecer? Briga. O que vai acontecer? Ela não aceitar o seu argumento. Então quando eu trato isso internamente, eu também favoreço a pessoa a sair do mundo das drogas. Exato. Porque eu estou provocando determinadas situações. E eu também tenho uma novidade para vocês, pessoal. Nós estamos com oportunidade para pequenos empreendedores, para empresas, para comércio, fazer parte desse trabalho que nós estamos fazendo. Você pode vincular a sua marca, seu produto, através desse nosso trabalho. Você vai poder aumentar o número de clientes que você está procurando e também a sua rentabilidade. Nós temos preparado para vocês uma oportunidade de alcançar mais clientes através aqui do Massa Crente. Nós vamos deixar um link para você na descrição, você vai ter mais informação sobre isso, como que você pode aumentar o seu maior número de clientes e possivelmente a sua lucratividade, fazendo parte. Não só você vai ter mais condições de expor o seu produto para mais pessoas, você vai ter aí o alcance de mais ou menos 7.500 pessoas que acompanham a grade hoje do Massa Crente e todas as redes sociais. Você vai poder divulgar mais o seu produto e além nos ajudar nessa causa que é extremamente importante. Olha que maravilha! Não só lucro, não só cliente, mas também uma causa muito importante. Então logo em seguida nós vamos deixar para você o link. Acesse lá, nós vamos te dar mais informação sobre isso e vem com a gente, vem ser esse parceiro que vai ajudar numa causa extremamente importante. Fabiola, nós sabemos muito bem que os pais eles precisam trabalhar. Sim. Né? Hoje não tem mais a diferença de que o homem trabalha e a mulher fica em casa. Sim. A maioria das vezes os dois precisam trabalhar e os filhos ficam com mais liberdade. E essa liberdade pode vir da rede social, né? Porque por mais que a gente esteja ausente, a gente exige que os filhos estejam em casa, escola, casa, ainda que não tenha outras pessoas lá, né? Em algumas situações.
Bom, eu como pai, você como mãe, como que a gente pode ajudar esse adolescente a ter melhores informações sobre qualquer tipo de assunto, que eles não tenham que ficar o tempo todo buscando informação em outro ambiente que não seja um ambiente que é de proteção, que é dentro de casa, que é a família? Volto a dizer que o diálogo ele tem que fazer parte o tempo todo de uma família funcional. Por quê? Porque quando eu tenho diálogo, eu consigo entender quais são os focos do meu filho. O que ele gosta mais, o que ele não gosta, o que eu posso investir em educação, em educação saudável sobre a vida dele. Lá em casa, o meu exemplo, né, minha filha, ela gosta muito dos raps evangélicos e, em contexto estudo, ela gosta muito de leitura. Então, eu invisto nisso. Eu tenho que observar qual é o foco do meu filho. Enquanto criança, Samuel tem 3 anos e meio, mas eu já entendi que ele é um TDAH hiperativo, que ele não para quieto, mas que o foco dele é animais. Então, o que eu faço? Eu já coloquei lá o abecedário dos animais lá para ele, porque eu uso o útil ao agradável. Ele já aprendeu o abecedário por causa dos animais. A Emily, o foco dela é livro, eu já estou sempre comprando um livro para ela, estou sempre deixando ela assistir o que ela quer na televisão. Esse olhar observador sobre o que o seu filho gosta de fazer é de extrema importância, porque você ali consegue direcionar ele quando você não está perto. Mas uma coisa eu te falo, é de extrema importância para o seu filho a sua companhia. Existem as linguagens do amor, né? Pode ser tema para um próximo encontro. E dentre as linguagens do amor, cada um tem uma delas é presença. Uma delas é tempo de qualidade. Então tem filhos que é de extrema importância para eles que você sente, assista algo com eles. Que você sente, converse um pouquinho com eles. Isso vai mudar muito no comportamento deles. Porque o que aconteceu ao longo do dia, eles sabem que eles têm para quem conversar. Eles sabem para quem que eles têm que chegar e falar, aconteceu isso, isso e isso. E ser direcionados com um conselho saudável e correto. Diante de amizades, diante de práticas, enfim, do que acontecer, eles vão ser bem aconselhados. Então, por isso que o diálogo é de extrema importância. Porque se eu não tenho isso, com quem que meu filho vai falar? Diante de um conflito, com quem que ele vai falar? Com algum amigo que vai dizer, nossa, eu passei por isso também. Vamos juntar? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E aí o conselho errado, vai embora. E se tratando desse período de desenvolvimento, né, da criança e do adolescente, que é o nosso foco, por causa do primeiro contato com as drogas, vai começar ali no final da infância, no início da adolescência, na maioria das vezes é o primeiro período de contato com as drogas. Isso é extremamente importante. Exato. Porque eles precisam desse apoio. Exato. E se eles não têm em casa, busca na rua. Exato. E se eu lembro da minha adolescência e da minha infância, eu, graças a Deus, tive amizades que eu escolhi, amizades saudáveis. Eram crianças e depois se tornou adolescente, que eram pessoas que pensavam diferente. Mas eu também tive pessoas próximas a mim que pensavam no mundo do crime. Exato. Então foi uma escolha. Mas como eu tinha pessoas com a cabeça parecida com a minha, foi mais fácil de caminhar. Mas nem sempre isso vai acontecer com todo mundo. Ainda mais nos dias de hoje, como a nossa liberdade está, como que as coisas estão, nem sempre o adolescente vai ter pessoas cercando ele de pessoas que pensam de maneira saudável. Exato. Tem gente que pensa de maneira destrutiva. Exato. E se ele for uma influência para o teu filho, para tua sobrinha e qualquer outra pessoa, infelizmente isso pode vir uma dor de cabeça, né? Um ponto muito importante a ser observado sobre amizades, Edmar, é que o trauma da rejeição ele vai atrair alguém que tem o trauma da rejeição. O trauma do abandono ele vai atrair alguém que tem o trauma do abandono. Então, se eu identifico, olha como que é tão interessante essa questão do observar. Se eu identifico que estão se aproximando do meu filho, pessoas que têm essa tendência mais a se isolar, a se cortar, a se mutilar ali, eu começo a observar as minhas atitudes diante do meu filho. Porque, poxa, se ele está atraindo alguém que está se cortando, tem alguma coisa de errado. Ele está sentindo a mesma coisa.
do que está se cortando. Então, olha como que é tão importante o olhar observador. Se eu começo a observar que minha filha está saindo com... Aconteceu recente, minha filha começou a andar com alguns amigos que estavam se cortando. E a tendência de quem está se cortando é aconselhar o outro a se cortar. Porque é o jeito dele amenizar a dor dele, então ele quer que você amenize a sua dor do mesmo jeito. Então, um abismo puxa o outro. E quando eu conversando com ela, ela me falou, fulano se corta. Aí eu já... Por que ele se corta? Não sei. Como que é a família dele? E aí eu já vou puxando. Como que é a família dele? Como que é a mãe? E o pai? Não, tem padrasto. Como que é o padrasto? Como que é? Por quê? Porque aí eu induzo ela também a puxar dele como que é o contexto familiar dele e eu consigo entender com que amizades ela está lidando. Eu consigo fazer ela ou ajudar esse amigo, se ele for permissível a ajuda, ou se afastar, infelizmente, se não tiver como. Tá vendo, pessoal? As dicas bacanas que vocês estão recebendo, como que é importante a gente falar, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu sempre penso nisso, mas hoje eu pensei com um tempo maior. Que tem coisas que a gente acha chato em falar. E, infelizmente, a gente acha chato falar sobre questões relacionadas à droga. Não é o fato de eu não gostar de um determinado assunto que eu tenho que ignorá-lo. Em relação às drogas, é necessário que a gente fale. E é por isso que o meu programa está falando sobre prevenção ao alcance de todos. Por quê? Porque nessa disfuncionalidade da família, os conflitos, ainda está difícil de conversar com o pai, com a mãe, com o filho. Nós precisamos de mais pessoas que entendam sobre o assunto e que nos ajudem nessa disfuncionalidade. Isso. E o especialista, ele é uma pessoa que está preparado para isso. Se você acompanhar as redes sociais da Fabíola, você vai ter dicas lá extremamente importantes sobre essa diferença de temperamento, pessoas coléricas, pessoas fleumáticas, pessoas de temperamento A, temperamento B, e aí você vai começar a observar você e também os seus familiares, aqueles que convivem com você, e aprender a lidar com eles. Caso você tenha esse problema na sua casa, com contato com drogas, ou você está observando que isso pode ser um problema que está sendo feito dentro da sua casa, com essas dicas você consegue barrar isso. É por isso que a gente precisa de uma rede, mas a rede precisa funcionar com informação. Exato. Não é o jeito que eu quero. Eu sempre bato nessa tecla. Falar sobre consumo de droga e consequência não pode ser baseado naquilo que eu acho. Por quê? Porque nós falamos disso há tempos atrás. Eu, com a idade que eu tenho uma cabeça diferente do meu filho, que é adolescente. Que o teu filho é adolescente. Então, se eu ficar com o meu pensamento de 30 anos atrás, eu não consigo ter esse diálogo. Se nesse momento você não está tendo esse diálogo, procure ajuda. Exato. Tem um exemplo muito interessante, e você falando me lembrou de uma paciente que no contexto familiar dela, ela não teve esse contato de carinho, de respeito, de sinceridade. Ela perdeu a mãe logo que ela nasceu, a mãe faleceu. E aí ela foi criada pelo padrasto, tem uma história bem confusa. E hoje ela tem filhos, e tem um de 7, 8 anos. E ontem, no atendimento dela, quando estava próximo de acabar o atendimento dela, ela disse assim, vou ali agora lavar um banheiro. Aí eu disse pra ela, e o fulano, que é o filho, né, de 7, 8 anos, tá onde? Tá na sala, assistindo televisão. E ela tem crianças menores, né, bebê, e a bebê tava dormindo, e aí eu disse pra ela, tá, então você vai sair daqui agora do atendimento, que era online, e vai lá dar um pouquinho de atenção pro filho. Fabíola, mas eu tenho que lavar meu banheiro. Tá, mas seu banheiro tá lá todos os dias para ser lavado. Então são mínimas atitudes que a gente não se atenta. Poxa, se eu tenho bebê e se eu tenho um filho mais velho, este bebê está dormindo, por que não dar um pouquinho de atenção pro filho mais velho? Por que não mostrar para ele que ele não perdeu o lugar dele, que ele também tem um lugar ali e que ele também tem importância, que ele pode também ter um tempo de qualidade? Porque o que a gente vê hoje, Edmar, infelizmente é isso. Os filhos mais velhos se perdendo porque eu estou muito preocupado com o mais novo.
porque o mais novo exige muito cuidado, porque o mais novo ele exige mais cuidado. Não, eu tenho que... Esse aqui depende mais de mim. Você sabe lavar, você sabe passar, você sabe cozinhar, então esse aqui depende mais de mim. Não. Todos nós temos uma criança dentro da gente. A gente, enquanto adulto, às vezes chega na casa de pai e mãe que é um abraço, gente. Todos nós temos uma criança dentro da gente. E aí, o que eu direcionei ela a fazer? A sair do atendimento e fazer isso. Aí ela saiu do atendimento, sentou lá no sofá e... Fulano, o que você quer assistir? Vou assistir alguma coisa com você agora. O tempo da mamãe agora é seu, enquanto fulana tá dormindo. Ah, pra ele foi a melhor coisa do mundo. Ele se sentiu importante, ele se sentiu amado. Pra ele foi o episódio mais importante pra ele naquele dia. Então a gente peca nas mínimas coisas. Uma pergunta que eu faço no atendimento é: qual é a lembrança, para os adolescentes, né? Qual é a lembrança mais feliz da sua vida? E em um momento, uma adolescente disse assim: um dia que minha mãe foi no parque comigo. Que idade você tinha? 6 anos de idade. E aí ela passou o dia com essa criança. É o episódio mais importante para essa criança. O dia que foi dedicado um pouquinho de tempo para ela e mostrou para ela que ela era importante. Então são mínimas coisas que a gente pode observar e pode pontuar nessa questão de estar mais próximo do filho. Observou aí, pessoal, como que às vezes a gente, com o nosso pensamento que nós temos, e infelizmente nós trocamos o comportamento por coisas. Então a gente acha que dar ao nosso filho um smartphone é expressão de amor, expressão de carinho para esse menino, para essa criança. Mas na verdade, o que é lembrado pela dica que a Fabíola nos deu agora? Aquela lembrança de um parque. Não precisou de dinheiro, não precisou de você desembolsar R$2.000 no smartphone, R$3.000 no smartphone, não precisou você fazer marabaísmo, você simplesmente foi com a criança. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Exato. E para que esse tempo de qualidade ocorra e para que você proteja a tua família em relação às drogas, em relação às outras coisas envolvendo comportamento, nós também, como adultos, precisamos de informação. Precisamos nos adequar ao nosso tempo, porque o tempo passado não é igual ao de hoje. Nós temos muita informação, mas temos pouca qualidade de informação. Sim. Então eu preciso, como pai, você como pai, como mãe, também me adequar a esse tempo, porque o nosso tempo não é igual o anterior. Então nós precisamos. E aqui no Massa Crente, todo sábado, você vai ter dicas para você lidar com determinada situação que você está passando, que você pode observar o seu vizinho, o seu tio, o seu irmão, enfim, outras famílias que também pode estar passando, e você também pode ajudar a fazer isso. Pessoal, lembrando mais uma vez dos nossos patrocinadores, que é o Supermercado do Zé Maria, que está lá na rua Amor Perfeito, lá no bairro Jardim Industrial. Lá você pode fazer as suas compras com qualidade, com bom preço. Lembrando também que nós vamos deixar uma oportunidade para você, empreendedor que tem um negócio, que deseja ter um negócio, a vincular o seu produto ou seu serviço aqui com esta causa. Você vai receber informações de como você pode fazer isso. Você, com acesso a mais clientes a partir aqui do Massa Crente, você vai ter possibilidade de divulgar o seu produto, seu serviço para mais ou menos 7.500 pessoas, melhorando aí a quantidade de clientes e trazendo mais lucratividade para o teu negócio. Além disso, você vai poder nos ajudar nessa causa extremamente importante, tá ok? Então, logo em seguida, acesse esse link, nós vamos deixar para você como você pode fazer isso, e vem com a gente. Vem nos ajudar a fazer esse trabalho acontecer em todos os lugares. Fabíola, nós sabemos muito bem que nosso tema é família disfuncional, mas nós também temos dificuldades externas. Eu estou no ambiente escolar desde final de 2021 e eu observo que essa situação não é fácil de lidar com esses profissionais que estão ali pelo menos 4, 5 horas do dia com os nossos filhos. Em termos de levar esse assunto à psicanálise, à prevenção às drogas, qual a importância disso que a gente tem para esses ambientes? Porque esses ambientes acolhem criança, adolescente, esses ambientes também têm essa situação disfuncional.
Às vezes o profissional tem dificuldade de lidar porque não entende aquele contexto familiar ou tem apenas uma ideia do que é aquilo. Como que nós podemos melhorar a qualidade desse profissional através da psicanálise e através da prevenção às drogas? Exato, eu acho é de extrema importância e é assim algo que eu tenho ainda a esperança que aconteça, de ter profissionais da área emocional nas escolas de prontidão ali, sei lá, uma vez por semana, para ajudar não só o aluno quanto o professor. Tá cheio de professor que está na área da educação por traumas da infância dele. Como assim, Fabiola? Eu conheço uma professora que ela está na área da educação e quando eu fui ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais com ela, ela cresceu num contexto onde o pai dizia o tempo todo para ela: você não pode errar. Você não pode errar, você não pode errar. E quando ela fazia algo de errado, nossa, ela era punida por aquilo de maneira grossa, ríspida, e o que implantou-se na mente dela ao longo E o que plantou-se na mente dela foi: você não pode errar. Então, quando eu disse para ela assim: já parou para pensar que é por isso que você hoje é professora? Porque na intenção de eu não posso errar, eu vou ensinar os outros a fazer da maneira correta. Eu vou ensinar o outro a fazer o que é certo. Ok, curada, hoje é excelente profissional, mas está cheio de profissional, cheio de crise de ansiedade com esse eu não posso errar, querendo ensinar de maneira grosseira para o aluno que tá errado, não sabe fazer, já expliquei 10 vezes. E aí acaba piorando a situação. Tanto para o profissional que vai se estressar logo, e aí nós temos o transtorno aí mais para frente do burnout, que é o esgotamento emocional no trabalho, quanto para o aluno que vai aprender de uma maneira extremamente grossa, rígida, e vai desencadear aí uma possível ansiedade, uma possível... E quantos professores estão dentro da sala de aula cheio de traumas? Passando para os nossos filhos, e os nossos filhos também não sabem lidar com o conflito de emoção que está vivendo e acaba piorando a situação. Então é de extrema importância que tenha essa preparação, que tenha esse profissional dentro da escola para dar esse suporte, tanto para o professor quanto para o aluno.